Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos no nosso quinto vídeo falando acerca da solidão. E hoje nós vamos abordar sobre os efeitos da solidão na vida das pessoas. Vamos tentar responder o que a solidão faz com as pessoas, quais são os seus sintomas e como é que alguém que quer ajudar outras pessoas, um conselheiro, um terapeuta, um cristão maduro, pode ajudar pessoas identificando a solidão na vida das pessoas. Claro, aprendendo que cada pessoa é diferente, por causa da natureza singular de cada ser humano, cada pessoa manifesta a sua solidão de forma diferente de outras pessoas. E nós estamos baseados no Salmo de número 68, versículos 5 e 6. A Bíblia coloca Deus como pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus, no seu lugar santo. Deus faz com que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Então não se rebele contra o Senhor. Aprenda com a palavra de Deus. Como viver uma vida relacional, abençoada, relacionamentos sadios, equilibrados. Não se sinta isolado, acuado, sozinho. Se sinta acolhido, amado na família de Deus. Deus faz com que o solitário viva em família e ele se coloca como pai de órfãos e juiz das viúvas é o Senhor no seu lugar santo, ou seja, na sua presença, no lugar onde Deus habita, que é a igreja local, a comunidade cristã e também o coração de cada crente que abriga a pessoa do Espírito Santo quando você nasce de novo. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Talvez a indicação mais óbvia de solidão seja o que a gente chama de isolamento em relação às outras pessoas. Geralmente é acompanhado de tentativas periódicas, mas infrutíferas, de conseguir uma aproximação de alguém. E às vezes nessa tentativa de aproximação de alguém, infelizmente essa aproximação não é eficaz. E a pessoa então se sente isolada, o que a gente chama de isolamento. A gente precisa lembrar também que muitos ermitões, que são aquelas pessoas que vivem de maneira isolada, no meio da natureza, longe da sociedade, alguns idosos, alguns solteiros e outros que vivem sozinhos, não se sentem solitários, ou seja, são muito bem resolvidos dentro do seu coração, nos seus sentimentos, vivendo nesses lugares inóspitos, né, nesses lugares mais isolados, principalmente em meio à natureza e lugares selvagens, hostis e longe da civilização comum. Ainda, né, que tenham poucos contatos com as pessoas, às vezes são pessoas abençoadas, bem resolvidas, já têm a sua dinâmica de vida e por mais que estão isoladas da civilização, não se sentem solitários, se sentem bem resolvidos. Um dos problemas mais crônicos, quando se fala acerca da solidão, um dos efeitos mais complexos é a baixa autoestima, ou seja, sentimentos de desvalorização pessoal que podem ser tanto sintomas como causas da solidão. Então muitas vezes, né, as pessoas fracassam em seus relacionamentos ou em atividades e isso pode diminuir a autoestima da pessoa e ampliar, potencializar, aumentar a solidão no coração das pessoas. As pessoas solitárias são incapazes de se relacionar com os outros como gostariam e muitas vezes se refugiam em pensamentos egocêntricos, ou seja, centrados no ego, no seu próprio eu. Assumem também às vezes papel de coitadinhas, espírito de comiseração, espírito, né, de miserável, e começam a achar que ninguém as compreende e se convence de que sua situação não tem jeito, não tem solução. Então, outro sintoma muito comum, né, efeito da solidão, é a depressão. Uma das doenças mais crônicas, né, nos nossos dias. Existem pessoas com solidão crônica que não são deprimidas e outras que são deprimidas apesar de não sofrerem com a solidão. Porém, né, nos dias atuais, o número de indivíduos que apresentam os dois problemas, ou seja, solidão e depressão, é grande, é vasto. As pessoas solitárias muitas vezes se queixam de uma espécie de sensação de vazio, que pode levar às vezes até o desespero e até pensamentos suicidas. Então, quando a solidão é muito grande, algumas pessoas começam a ver o suicídio como uma saída entre aspas, e também como um meio de transmitir uma mensagem clara às pessoas
que parecem não se importar com o seu sofrimento. E isso é uma realidade, né? Hoje nós vemos altíssimos índices de suicídio, de pessoas que sofrem com solidão e também com depressão, isso tudo de maneira avançada, de maneira crônica. Existem depressões leves, solidões, sentimentos de solidões leves, existem mais agudos, mais crônicos, que podem levar até a pensamentos suicidas. Por isso nós precisamos ter essa sensibilidade, essa percepção de pessoas que estejam sentindo, sofrendo essas dores e mazelas da alma, para que possamos ajudar essas pessoas de alguma maneira, conduzindo aos pés de Jesus, a uma amizade sadia, verdadeira, que possa realmente que possamos ser agentes de cura na vida dessas pessoas. Por outro lado, também há pessoas que adotam um comportamento exibicionista, transformando-se às vezes no palhaço da turma, vestindo roupas extravagantes, tudo isso para chamar a atenção das pessoas ao seu redor, ou fazendo outras coisas para ser notado por outras pessoas. Alguns, por exemplo, se matam de trabalhar, fazem viagens frequentes ou acumulam bens para fugir da solidão pessoal. O álcool também, as drogas, são outros meios muito comuns de fuga das pessoas da dor da solidão. As pessoas recorrem a essas substâncias para ver se conseguem então, se sentirem mais aflorados, mais desinibidos e assim fazerem amigos com outros alcoólatras, com outros drogados, ou para tentar esquecer a dor da solidão que estão sofrendo no seu coração. Existem também aqueles que expressam suas frustrações através da violência, através da ira, da cólera, analisando, por exemplo, várias pesquisas. Um autor cristão concluiu que pessoas muito solitárias, que ficam zangadas ao invés de deprimidas, são propensas a expressar sua frustração de maneira destrutiva, de maneira iracunda, de maneira explosiva. Então, isso não é coincidência, tá, gente? O fato de estarmos percebendo e presenciando um aumento tão extraordinário de violência no meio da sociedade. Muitas vezes dela causadas, a raiz do problema é sentimentos crônicos de solidão. Nós vemos esse aumento de violência, nós vemos a solidão intensa e generalizada no coração das pessoas. E quando essa solidão acaba gerando violência e delinquência, esses comportamentos podem estar servindo ainda mais para aliviar, entre aspas, o sofrimento daquela pessoa que está sofrendo e chamar ainda mais a atenção das pessoas que estão ao seu redor. Em alguns casos, nós vemos que a solidão, se manifesta fisicamente na vida das pessoas. E essas evidências sugerem que os solitários estão mais inclinados a apresentar problemas físicos, tais como, eu vou enumerar, doenças cardiovasculares, hipertensão. Há indícios científicos significativos que o estresse, inclusive o provocado pela solidão, afeta sim o sistema imunológico, que é esse sistema que protege o corpo das bactérias, dos vírus, das doenças. Esse sistema imunológico acaba sendo afetado pela solidão e reduz também a resistência pessoal quanto às doenças que tentam nos afligir. Então, como a maioria dos problemas abordados, por esses vídeos que nós estamos fazendo, a solidão pode ficar oculta do observador casual, normal, da pessoa comum, mas atua sim sobre o corpo e às vezes sim se revela através de doenças físicas. Agora nós vamos continuar falando como é que nós podemos ajudar as pessoas com relação à solidão. Como é que está o aconselhamento, como é que se dá o aconselhamento com relação à solidão? E existem muitas sugestões de tratamento para essa questão da solidão. Se, por exemplo, envolver em muitas atividades, dedicar-se a atividades assistenciais, ajudar outras pessoas, fazer parte, por exemplo, de uma organização voluntária que ajuda pessoas, encontrar realização participando de eventos e programações dentro do corpo de Cristo, aprender também a ser mais autoconfiante, e várias outras maneiras para nós melhorarmos e ajudarmos pessoas com relação à solidão. Muitas dessas soluções podem anestesiar a dor da solidão por algum tempo, mas não atacam, claro, o problema no seu nível mais profundo, ou seja, mais crônico, mais agudo, e raramente
podem produzir resultados duradouros na vida das pessoas. Então, como é que nós podemos atacar a questão da solidão de maneira mais eficaz e ajudar pessoas com relação a isso? Primeiro, a pessoa precisa admitir a existência do problema. Que problema é esse? A solidão. Então, a pessoa precisa admitir a existência desse problema na sua vida de maneira crônica, ou natural, ou normal, ou singela. Nós precisamos, para se resolver um problema, a primeira saída é admitir a existência do problema. A solidão, né, tem uma conotação geralmente negativa na sociedade, no senso comum das pessoas. Então, para muitas pessoas, admitir que estão se sentindo sozinhas é a mesma coisa que admitir que são desajustadas, que não têm atrativos ou são incapazes de se relacionar com outras pessoas. Mas é bom lembrar a pessoa que você está ajudando que todos nós nos sentimos solitários ao longo da nossa vida e de vez em quando. É uma coisa normal, faz parte da existência humana. Então, para que as pessoas solitárias consigam alcançar a recuperação, os primeiros passos são admitir a solidão, reconhecer que estão sofrendo e decidir fazer alguma coisa para resolver esse problema, tá bom? Segunda maneira de ajudar pessoas com relação à solidão é identificar as causas da solidão. Como nós já vimos, né, nos vídeos anteriores, a solidão pode ter várias causas. Se essas causas podem ser identificadas, né, através de conversas, de terapia, de aconselhamento, de perguntas inteligentes que visam explorar e investigar os problemas e as causas, a raiz do problema, é então possível atuar na raiz da solidão, ao invés de apenas maquiar ou eliminar os sintomas aparentes daquilo que aparece. Então, antes de iniciar essa ajuda, esse apoio, pode ser útil fazer uma revisão das causas da solidão que nós já mencionamos nos vídeos anteriores. Você pode anotar no papelzinho para tentar ajudar as pessoas, e essas informações podem te ajudar como conselheiro, terapeuta, ajudador de pessoas, cristão maduro, a perceber as possíveis causas da solidão no coração das pessoas, enquanto o paciente fala sobre a sua vida e ali expressa os seus sentimentos através de uma conversa profunda, uma conversa espiritual, uma conversa cuidadosa, zelosa, procurando ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Terceiro, como é que nós podemos ajudar as pessoas que sofrem com a solidão? Ajudando elas a mudar a maneira de pensar. O que a Bíblia chama de metanoia. Romanos 12 fala que nós precisamos transformar, mudar o nosso pensamento através do conhecimento de Deus, da palavra de Deus, e não nos moldarmos com esse mundo. Então, quando estivermos procurando as causas da solidão, lembre-se de que algumas coisas podem ser mudadas, tais como a autoimagem que as pessoas têm negativa de si mesmo, a falta de traquejo, de percepção social, de como lidar com as pessoas ao seu redor. Mas claro, algumas outras são mais difíceis. Por exemplo, né, a viúva solitária não pode ter seu marido de volta. Da mesma forma, não é possível conter a tendência moderna das pessoas de se mudarem frequentemente de lugar. Então, com toda a alienação e solidão que essas práticas, né, como a mudança contínua de lugar, pode produzir nas vidas das pessoas. Entretanto, mesmo nos casos em que as circunstâncias externas não podem ser alteradas, é possível ajudar as pessoas a mudar de atitude em relação à solidão, pois eles são chaves, muitas vezes se refugiam na autopiedade, alimentando pensamentos pessimistas, murmurações sobre as injustiças da vida e coisas como essa ao longo da sua vida. Tá? Eu tenho até uma ministração aí chamada Vencendo o Pessimismo, que vai te ajudar bastante a entender sobre como o pessimismo pode afetar emocionalmente, espiritualmente, até questões de fé na vida das pessoas. Então tudo isso precisa ser questionado, precisa ser conversado de maneira gentil com as pessoas que nós estamos ajudando, mas com firmeza, com amor e firmeza. A probabilidade então de eliminar a solidão aumenta se as pessoas aprenderem a ver o lado bom da vida, mesmo diante de perturbadoras transformações pessoais.
Então existe aquele irmão mais maduro, aquele conselheiro, terapeuta, aquele que ajuda seus pacientes a manterem contato com as pessoas. E se as pessoas evitam se relacionar com os outros ou se escondem por trás de máscaras sociais ou se retiram para uma vida de inatividade ou de isolamento, às vezes a solidão se intensifica. Então é necessário incentivar isso, né? Mas, no entanto, existem atividades que mantêm aquela pessoa que nós estamos ajudando no contato com outras pessoas, tais como trabalhar, estudar, participar de jogos, passatempos criativos, acompanhar um noticiário diário, frequentar a igreja, frequentar grupos de relacionamento. E esse contato, o contato com essas pessoas, acaba afastando a pessoa do sentimento de solidão, de melancolia que às vezes ela está sofrendo. Então nós precisamos incentivar as pessoas a se integrar, a se relacionar com outras pessoas e a vencerem os seus dilemas com relação à solidão. Levar pessoas também a se lembrarem da soberania, do poder, da compaixão de Deus é algo que também pode ajudá-las a mudar a sua maneira de encarar a vida, adotando assim uma atitude mais realista, mesmo quando cercadas de situações que parecem insolúveis. Outra coisa útil também é lembrar aquele que nós estamos ajudando que a solução não dura para sempre. A solidão não dura para sempre, é momentâneo, tá bom? Então logo em seguida nós vamos fazer um outro vídeo que fala sobre como lidar com a questão da autoestima, como desenvolver uma autoestima saudável e como incentivar as pessoas a novos contatos sociais. Continue conosco, Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém e amém.